Sabe aquela agonia de fim de mês para bater a meta? Pois é. Hoje a gente vai entender por que olhar só para o número final na verdade atrapalha. E vamos ver como uma ideia simples, o tal do desdobramento, pode virar o jogo e transformar essa pressão toda em pura execução. Pensa bem, chega ali pelo dia 20 e o que era um objetivo vira quase um desespero. Se a meta da equipe parece mais um fantasma assombrando do que uma bússola apontando o norte, olha, isso é um baita sinal de que tem alguma coisa errada no processo. E o resumo da ópera está todo aqui nessa frase. Uma meta, quando ela é só um número solto lá na frente, sem um passo a passo, ela inevitavelmente vira pressão. Em vez de dar direção, ela gera ansiedade. Ok, vamos mergulhar nisso. O que acontece na prática quando a meta é só um número no fim do túnel sem nenhuma placa no caminho? Os efeitos na operação são, assim, imediatos e bem ruins. Basicamente, são 3 desastres. Primeiro, a equipe perde total a noção de ritmo. Ninguém sabe dizer se hoje foi um dia bom ou ruim. Segundo, o gestor vira um mero espectador. Só vai ver que a casa está pegando fogo quando já é tarde demais. E terceiro, a operação inteira fica reativa. É só apagar incêndio um atrás do outro. É aquela cena clássica, né? Dia 25 do mês e só aí cai a ficha de que a meta não vai ser batida. Gente, isso não é mais gestão. Isso é uma tentativa de recuperação desesperada que geralmente custa caro, estressa todo mundo e nem funciona direito. Bom, já entendemos o problema. E a solução? A solução está em entender a diferença brutal entre esses dois conceitos aqui: meta e desdobramento. É a diferença entre saber o que a gente quer alcançar e saber como a gente vai fazer isso acontecer. A meta é o objetivo. Simples assim. É o destino, o número final. Faturar 500 mil, fechar 50 novos clientes. Ela responde à pergunta: o que precisa acontecer? É o ponto final no mapa. Agora, o desdobramento. Aqui é que está a mágica. O desdobramento é o processo, é a inteligência por trás. É ele que transforma aquele número grandão em tarefa do dia a dia. Ele pega o destino final e desenha a rota. O desdobramento responde à pergunta que realmente importa: como isso vai acontecer? Olha só que diferença na prática. Sem desdobramento, a equipe olha para a meta de 500 mil no mês e trava. É um número tão grande que ninguém sabe nem por onde começar hoje. Agora, com desdobramento, a equipe olha para uma meta de 25 mil no dia. Opa, agora sim, todo mundo sabe o que fazer. O comportamento tem um guia. Certo. Então como é que a gente faz esse tal de desdobramento do jeito certo? Porque não é só dividir o número final pelos dias do mês, não. Existe um método, uma estrutura com 3 níveis que são essenciais para transformar um número numa rotina de verdade. São esses 3 aqui. Primeiro, o tempo. Você quebra a meta em pedaços mensais, semanais e, o mais importante, diários. Isso cria ritmo. Segundo, a responsabilidade. Você distribui essa meta, seja por equipe ou por pessoa. Isso cria um senso de dono. E o terceiro, que é o pulo do gato, a atividade. Você traduz o número em ações, tipo quantas ligações, quantas propostas, isso cria a execução. Vamos usar um exemplo para isso ficar super claro. Digamos que a meta do mês é fechar 100 vendas. É um número redondo, mas um pouco intimidador, né? Ok, primeiro nível. Tempo. A gente divide isso pelos dias úteis e pronto. Chegamos em 5 vendas por dia. Já ficou bem mais palpável. O ritmo está dado, mas ainda falta uma coisinha. Como na prática se consegue fazer 5 vendas por dia? É aqui que entra o nível da atividade. Se o histórico de equipe mostra que, na média, para fechar uma venda, são necessárias 5 propostas enviadas, aí a matemática fica fácil. A ação concreta, a tarefa diária, é enviar 25 propostas. Percebe? A meta deixou de ser um sonho de 100 vendas no futuro. Ela virou uma tarefa clara, de 25 propostas para fazer hoje, agora. E quando esse sistema entra para valer, o papel da liderança se transforma completamente. O líder deixa de ser aquela pessoa que só aparece para cobrar o resultado final e assume uma função muito mais inteligente e produtiva. A grande virada é essa. Um bom líder não cobra a meta no dia 30. Ele acompanha a execução todo o santo dia. O trabalho dele é garantir que o plano de voo, ou seja, o desdobramento, está sendo seguido e fazer os ajustes necessários. A diferença na conversa do dia a dia é gritante. A gestão por pressão vive de frases vagas como "precisamos vender mais" ou "corre atrás da meta".
Já a gestão por sistema faz perguntas inteligentes. A gente está no ritmo certo? Ou o que precisa ser ajustado no nosso processo? Uma gera caos, a outra gera controle. E essa é a mudança mais poderosa de todas. Uma meta bem desdobrada, bem usada, não gera ansiedade. Muito pelo contrário, ela gera clareza. A equipe sabe exatamente o que precisa ser feito hoje, amanhã e depois para chegar no objetivo final. Bom, para a gente amarrar tudo isso, a ideia central é entender que não dá para separar o destino do caminho que leva até ele. Um não existe sem o outro. Se tiver uma coisa para levar daqui, que seja essa. Desdobrar uma meta nada mais é do que o trabalho de transformar um número em uma rotina. É tirar o objetivo do PowerPoint e colocar na agenda do dia a dia da equipe. E a lógica aqui é simples e direta. Sem meta, não tem direção. A equipe fica perdida, andando em círculos. Mas sem o desdobramento, não tem execução. A equipe fica paralisada na frente do número. Precisa dos dois. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma provocação para pensar. Qual é aquela única, a mais importante atividade diária que, se for feita com consistência, com certeza vai levar ao alcance da meta? A resposta para isso é o coração de um bom desdobramento. E para fechar, a síntese perfeita de tudo isso. A meta define o destino, o ponto de chegada, mas é o desdobramento que define o caminho, o passo a passo que garante que a gente vai chegar lá. E sem o caminho, o destino é só um desejo distante.